Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Estamos vendo coisas incríveis acontecendo neste mundo nesses últimos dias, enquanto navegamos juntos por esses tempos finais. E eu vou falar sobre as coisas que estão acontecendo. Meu nome é Tom e você está assistindo ao Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Obrigado por se juntar a mim. Espero que você esteja bem. Antes de começar, quero lembrar que não sou profeta, não sou pastor. Sou apenas um cara, sentado aqui no meu pequeno escritório móvel, à beira do rio congelado no meio de Connecticut, falando sobre Jesus. Antes de começarmos nossa conversa de hoje, quero iniciar com as Escrituras. Separei 7 versículos sobre o sangue, que considero muito importantes. Vamos para Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O perdão dos pecados. Vamos para Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Me dê um amém, obrigado. Vamos passar para 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. Sabendo que vocês não foram resgatados por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, do vosso fútil procedimento que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Vamos para Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos para Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Mais 2, 1 João 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E mais uma, Isaías 1, versículo 18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vamos lá, não são escrituras lindas, maravilhosas? O sangue tem sido deixado de fora da mensagem do Evangelho hoje em dia, e eu simplesmente acho que isso está errado. Há poder nesse sangue, sabe? Eu espero que você conheça Jesus. Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo. Isso é de vital importância. O tempo é curto, a igreja precisa acordar de verdade. Ontem eu cometi um erro, e quando eu realmente erro, gosto de pedir desculpas. Porque como alguém pode confiar em mim se eu não consigo me humilhar e dizer o quanto fui bobo? Ontem eu estava falando sobre como as nações do Oriente Médio não aceitam os palestinos. Eu estava falando sobre o tamanho desses países. E meu Deus, será que eu errei? Esqueci os pontos decimais. Posso culpar minha visão ruim, a mente confusa, ou o fato de ser cedo ao me preparar, mas vou me culpar mesmo assim. Mesmo assim, eu disse que não consigo acreditar. Não percebi enquanto falava, mas disse. A Arábia Saudita era 30 vezes maior, 31 vezes maior que o Texas. Na verdade, ela é 3,1 vezes maior que o Texas. O Irã é 2,3 vezes maior que o Texas. E a Turquia é 1,2 vezes maior que o Texas. Peço desculpas, mas não consigo. Não posso apresentar notícias diariamente se cometer erros e não me desculpar. Não quero esconder o pedido de desculpas no final do vídeo. Então eu pensei que a gente poderia fazer isso agora mesmo, então me desculpem por eu ter errado e eu vou melhorar de qualquer forma. As conversas entre os Estados Unidos e o Irã aconteceram ontem. Elas terminaram, duraram um pouco menos de 3 horas e sabe de uma coisa? Como era de se esperar, os dois lados nem estão perto de um acordo, eles só estão ganhando tempo. É só isso, eles nem estão perto. Eu vou começar por aqui. Foi interessante que isso tenha sido mostrado logo depois dessas reuniões, mas Bubba mostrou isso. E esse é o Bubba do Bubba News no Telegram, e ele disse, isso é insano. O aumento das forças militares dos Estados Unidos dobrou nas últimas 24 horas. Estamos nos preparando para a guerra.
Você tem que perceber que uma grande guerra está chegando ao Oriente Médio e vai acontecer muito em breve. Não se trata de meses, mas de dias, talvez semanas ou até um mês. Nem acredito que chegue a 2 meses, mas você sabe, Bubba disse. Tudo está literalmente sendo montado como um quebra-cabeça mortal, e uma vez que todas as peças estejam no lugar, a imagem do que está por vir fica totalmente clara. Isso está se tornando a maior concentração de ativos militares dos Estados Unidos desde as guerras do Golfo, já que tudo agora está em pleno andamento no Oriente Médio, e é isso, o Insider Paper relatou isso. A armada de Trump para o Oriente Médio agora inclui 2 porta-aviões, uma dúzia de navios de guerra, centenas de jatos e sistemas avançados de defesa aérea, com mais forças ainda a caminho. Mais de 150 voos de carga militar dos Estados Unidos já entregaram armas ao Oriente Médio e só nas últimas 24 horas, mais 50 caças foram enviados para a região, segundo o Axios. Além disso, o Axios diz que Trump está se aproximando de uma grande guerra com o Irã. Isso pode começar muito em breve, eu acredito que está prestes a começar muito em breve. Sim, acredito que quase todo o mundo está percebendo, menos talvez a igreja. Não acho que a igreja perceba os dias atuais. E ao dizer isso, estou generalizando. Porque grande parte da igreja sabe. Mas eu acho que a maioria da igreja não faz ideia dos dias em que estamos. Estamos nos últimos dias. Ontem, o presidente Trump estava sentado no Salão Oval e comentou sobre as sérias ameaças de assassinato do regime iraniano contra ele. Abre aspas. Se eles fizessem isso, seriam obliterados. Eu deixei instruções muito claras, não restaria nada. Então essa é a ameaça dele em resposta, enquanto essas ameaças vão e voltam. Isso foi o que Amir Tsarfati disse sobre as reuniões, ele afirmou. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, as discussões tratavam das reuniões entre Estados Unidos e Irã, ocorridas ontem. As discussões foram totalmente sérias e o clima foi mais construtivo do que na rodada anterior. Princípios orientadores foram acordados para começar a redigir o texto de um possível acordo. Houve um bom progresso e o caminho a seguir agora está claro. Redigir o texto será difícil, mas o processo já começou. Adorei o que Amir disse porque é verdade. No fim, a República Islâmica ganhou mais tempo, que era o objetivo deles, e vou acrescentar isso, Amir. Acredito que os Estados Unidos desejam o mesmo enquanto ampliamos a presença militar lá. O presidente iraniano ontem, Pezeshkian, ele disse que eles nunca vão abandonar o programa nuclear pacífico deles. Então tá aí, é isso. É uma linha vermelha para o governo Trump. Vocês devem abandonar o enriquecimento nuclear. Não, nunca vamos fazer isso. Vamos marcar outra reunião em algumas semanas só para negar um ao outro novamente. Parece até que daria para compartilhar isso no quadro Mundo Palhaço, né? O Insider Paper afirmou que o principal diplomata do Irã expressou esperança nesta terça de que a nova oportunidade nas recentes negociações nucleares com Washington traga uma solução duradoura para o impasse do país. As negociações mediadas por Oman em Genebra buscavam evitar uma ação militar dos Estados Unidos, enquanto Teherã exige o fim das sanções de Washington, que estão prejudicando sua economia. Fim da citação. Uma nova janela de oportunidade se abriu, disse Aragati à conferência sobre desarmamento em Genebra após as negociações. Estamos esperançosos de que as negociações levarão a uma solução sustentável e negociada que possa servir aos interesses das partes envolvidas e da região como um todo, disse ele. Isso significa blá blá blá, nos deem mais tempo. É simplesmente incrível. Ontem, de acordo com o jornal Iranian Daily, começaram a surgir relatos do Irã sobre um tiroteio contra civis reunidos para a cerimônia de 40 dias de luto. Eles estavam falando sobre o 40º dia do protesto no Irã e disseram que houve um massacre na cidade de Abadanã, no ponto mais ocidental do Irã. Mais uma vez, eles atiram em civis. Não acho que isso tenha parado desde o início. Acredito que fazem isso diariamente. O comentário do Mossad no X compartilhou essas táticas de atraso iranianas em ação. O Irã diz que apresentará propostas nucleares detalhadas dentro de 2 semanas, de acordo com um oficial dos Estados Unidos. Então, isso é só um jogo. É o jogo enquanto nos aproximamos de Purim. Estamos próximos de um momento decisivo no Oriente Médio. Será que Deus vai intervir agora? Isso pode levar ao arrebatamento? Não afirmo que acontecerá, pois não sei. Vejo como por um espelho embaçado, mas meus olhos estão atentos ao que acontece. Podemos estar indo para casa muito em breve.
existe a possibilidade de irmos para casa realmente em breve. O tempo dirá. O Mossad afirmou: as negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã estão desmoronando. A Casa Branca sinalizou para Israel que as negociações podem ter chegado ao seu limite. De acordo com o Canal 12 de Israel, um oficial israelense afirma que a diplomacia dificilmente avançará, pois Teherã rejeita as principais exigências de Trump. Não vejo isso acontecendo. E eu pedi para vocês outro dia deixarem suas opiniões nos comentários, e a grande maioria das pessoas afirmou acreditar que não vai haver um acordo. Eu simplesmente não consigo imaginar, sabe, Buba, do Buba News, disse. Nas últimas 24 horas, a mobilização total dos Estados Unidos foi de mais de 50 aeronaves de combate, reconhecimento e logística em direção ao Oriente Médio. Isso indica apenas uma coisa: o presidente Trump decidiu mudar o regime no Irã. E ele está usando essas conversas diplomáticas para ganhar o tempo necessário até que forças suficientes sejam reunidas no Oriente Médio. Ele afirmou que, quando as conversas fracassarem, os ataques ao Irã começarão. Bum! A menos que Deus de repente interrompa o que parece ser em breve um ataque ao Irã. Todos os sinais apontam para o cenário de Jeremias 49, versículos 34 a 39, e em breve, e eu acredito que ele está certo. A quebra do arco de Elão, que é exatamente a área onde o Irã está enriquecendo seu urânio, e isso vai ser um cumprimento incrível da profecia. Estaremos aqui para ver isso? Podemos estar, ou talvez não. Veremos Irã e Rússia começarem exercícios navais conjuntos no Mar de Omã e no norte do Oceano Índico a partir de amanhã. Isso foi noticiado na BRICS News. Você imagina eles fazendo outro exercício conjunto, alguém mais? Antes de eu gravar, já diziam que a China participaria. Mas todas as fontes que encontrei sobre isso estavam falando de algumas semanas atrás, quando eles fizeram aquele outro exercício. Então, pelo que eu sei, acho que no exercício que começa amanhã a China não vai participar. Então Amir Sarfati também compartilhou isso. Um posto de comando aéreo russo, Tupolev 2214 EPU, pousou em Teherã no dia 16 de fevereiro. Não é diplomacia rotineira. A chegada dele reflete o aprofundamento do alinhamento estratégico entre Moscou e Teherã sob a parceria de 20 anos assinada em 2025 e, ele disse em resumo, um sinal claro para Washington e Jerusalém de que a Rússia está elevando a coordenação operacional com o Irã. É isso que torna tudo isso tão fascinante de assistir. Isso não me assusta nem me causa medo porque eu confio totalmente em Jesus. Mas isso não é só... Isso é algo grande o que estamos prestes a vivenciar no próximo mês. É grande, sabe? Porque a China, a Rússia e a Coreia do Norte são todas muito amigas do Irã, e o Irã está por aí dizendo palavras muito ousadas agora. Sabe, Eric Gotti ontem estava fazendo um discurso e falou sobre, você sabe, eliminar armas nucleares, que todos deveríamos eliminá-las, quase dando a entender que ele as possui. E eu fiquei tipo, Fico me perguntando se a Rússia e a China deram a ele algumas ogivas, alguns presentes, porque eles estavam enviando muitos voos e muitas coisas para o Irã nos últimos meses. Mas como eu disse, não deixe isso te preocupar, sabe? Dá uma pausa no vídeo e vai pegar um lanche para mim. Ok, eu aceito. Sabe quando colocam manteiga de amendoim dentro de pretzels? É isso que quero agora. Então traz para mim ou pega algo para você e me esquece. Enfim, obrigado por aguentar minhas besteiras. Beleza também, ele disse. Buba disse. Hoje, o Irã continuou o segundo dia de seu novo exercício militar, que praticou o fechamento do Estreito de Hormuz. Ele disse que esse mais recente exercício iraniano, perto do Estreito de Hormuz, foi uma mensagem para a comunidade internacional de que qualquer ataque ao Irã teria impactos globais na energia e na economia. Ele disse: o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett alerta que a Turquia é o novo Irã. Definitivamente, ele chamou o presidente Erdogan de um adversário sofisticado e perigoso que busca cercar Israel. E ele disse, Buba disse, essa manchete salta das páginas de notícias, assim como a batalha de Ezequiel 38 com a Turquia na guerra de Gog e Magog salta das páginas da Bíblia. Sim, estamos vivendo dias tão proféticos agora, tempos tão proféticos, sabe? Eu comecei esse canal há quase 4 anos, e se eu tivesse visto antes de tudo, já te falei antes,
Se eu soubesse que estaria aqui quase 4 anos depois de começar esse canal, eu não teria começado o canal. Deus tinha outro plano e não me contou. Nunca quis ser o tipo de pessoa que diz no YouTube que Jesus está voltando em breve. Por 4 anos evitei admitir, mas sou esse cara. Venho dizendo que Jesus está voltando em breve desde a adolescência. Porque em 14 de maio de 1948, quando Israel se tornou uma nação, em um dia, a contagem regressiva profética começou. Então ele vai voltar em breve. Mas você sabe, as coisas que estamos vendo agora? Se eu tivesse visto isso quando comecei o canal, minha mente teria explodido, sabe? Certo, então o Ramadã começou hoje e isso foi uma boa observação do Buba. Ele percebeu isso. O Reino da Arábia Saudita afirma que o crescente lunar foi avistado e, portanto, amanhã, 18 de março, que é hoje, começa oficialmente o Ramadã. Mas ele diz: preste atenção, ouça isso. Era cientificamente impossível, mesmo com um telescópio avançado e condições climáticas absolutamente perfeitas, ver a Lua esta noite da Arábia Saudita. Por quê? Porque a Lua se pôs antes do Sol. Não havia como determinar a faixa da Lua durante o dia, pois a Lua já havia descido abaixo do horizonte. Até mesmo a NASA confirmou que a Lua se pôs antes do Sol na Arábia Saudita. E que era fisicamente impossível observar a Lua esta noite porque ela está além do horizonte. E Buba disse novamente: engano, essa foi a principal coisa que Jesus disse que estaria presente quando ele retornasse. Iludir, enganar, engano. Amém, irmão, mas o Ramadã já começou. Devo criar uma música de Ramadã? Não, acho que não vou fazer isso. O que mais? O Google alerta que hackers chineses e russos estão mirando empresas de defesa dos Estados Unidos rumo. Uma análise do Google divulgada este mês mostrou isso. A Base Industrial de Defesa dos Estados Unidos, uma rede de entidades públicas e privadas usada para desenvolver ou manter sistemas de armas militares, tem sofrido ataques cibernéticos de grupos e organizações criminosas da China, Rússia e Coreia do Norte nos últimos meses. Tudo o que já conversamos está chegando ao auge. Agora estamos apenas assistindo a um crescendo dos tempos finais que está levando ao arrebatamento pré-tribulação da igreja. Estamos chegando tão perto. BRICS News compartilhou isso no Telegram ontem. A China está aumentando rapidamente a produção de submarinos avançados movidos à energia nuclear, fortalecendo suas capacidades de guerra naval. Que ótimo! O que mais então? Recebemos isso do Insider Paper. CEOs de empresas de tecnologia estão presos em uma corrida armamentista de inteligência artificial que corre o risco de acabar com a humanidade, disse o principal pesquisador de ciência da computação, Stuart Russell, à AFP na terça-feira, pedindo que os governos coloquem um freio nisso. Ele é professor na Universidade da Califórnia e disse: os chefes do mundo, ele disse. Os chefes das maiores empresas de IA do mundo entendem os perigos representados por sistemas superinteligentes que um dia podem superar os humanos. Para ele, eles não se importam. Salvar a espécie depende dos líderes mundiais que poderiam agir juntos, mas eles não farão isso, pode apostar. Permitir que entidades privadas basicamente brinquem de roleta russa com cada ser humano na Terra é, na minha opinião, uma total negligência do dever, disse Russell, uma voz proeminente em segurança de IA. Países e empresas investem centenas de bilhões de dólares em centros de dados de alto consumo energético para treinar e operar IA generativa, conhecidos como sistema da besta. Veja, esse cara não sabe porque não é um crente. Se fosse, entenderia. Estamos vendo todo o sistema da besta ser montado bem diante dos nossos olhos, enquanto nos preparamos para entrar na tribulação de 7 anos. Vários incêndios florestais começaram nos panhandles do Texas e de Oklahoma, devido aos ventos fortes na região. Orem pelos nossos amigos de lá. O incêndio florestal queimou mais de 155 mil acres em Oklahoma, provocando evacuações nos condados de Beaver, Texas e Woodward. Então estaremos orando por vocês. Terremotos ainda continuam nas últimas 24 horas, 52 acima de 4.0 e 23 acima de 5.0. Pronto, tudo certo, vamos entrar juntos no mundo dos palhaços. Pronto, quer vir comigo? Você já está lá, então vamos. Isso é do Talker News, pesquisas revelam.
Me desculpe por ter escolhido essas histórias, mas é que, sabe, eu não consigo evitar. Pesquisas revelam: lobos comem ossos para lidar com as mudanças climáticas. Tudo bem? Evidências fósseis mostraram como os lobos cinzentos adaptam suas dietas para lidar com o aquecimento global. Os predadores comem alimentos mais duros, como ossos, para extrair nutrientes durante climas mais quentes. De acordo com o estudo, os lobos nessas temperaturas mais altas parecem ter consumido as carcaças de forma mais completa. Eles examinaram amostras encontradas de 200 mil anos atrás, um período com verões semelhantes aos de hoje, mas com invernos mais frios de cerca de 125 mil anos atrás. Eles não conseguem prever o tempo para o fim de semana e raramente acertam. Mesmo assim, os invernos eram mais amenos. E de lobos atuais na Polônia, onde os invernos estão ficando mais quentes e a cobertura de neve está diminuindo. Eles disseram que os resultados mostraram um padrão claro e consistente. Lobos vivendo em climas mais quentes comiam alimentos mais duros, como ossos, um comportamento conhecido como girofagia. Então estou supondo que eles estão me dizendo que, quando as temperaturas eram mais estáveis, os lobos não comiam ossos. Nunca vi lobo que não comesse osso, não consigo imaginar isso. Ah, não, não vou comer isso. O tempo está ótimo hoje, vou só comer a carne e deixar o osso. É tipo, onde está? Tem mais alguém rindo aí fora ou estou sozinho? Sabe, desculpa, eu posso até ter nascido à noite, mas não foi ontem à noite. Sabe, é só um mundo de palhaços mesmo, que tal? Vamos ler alguns comentários do dia. Vamos lá? Lá vamos nós, Teresa, orando pelos santos da tribulação que provavelmente vão precisar do abalo do arrebatamento para prestarem atenção. Que cada conversa, carta, postagem e oração da noiva agora os lembre disso. Que eles se arrependam e encontrem força em Jesus. Amém, irmã. Amém. Vai ser muita gente, vai ser muita tribulação, santos que só vão acreditar de verdade quando virem o arrebatamento acontecer. Bem, a igreja está cheia de incrédulos. Jesus está vindo em busca de fé. Os zombadores e escarnecedores estão na igreja. Orem para que eles despertem. Amem uns aos outros. Amém. Amém. Nunca imaginei que haveria tantos zombadores e escarnecedores na igreja. Achava que só existiriam entre descrentes. Há tantos deles e muitos realmente precisam do amor de Jesus porque não demonstram isso. Muitos mesmo. Estou generalizando. Que Tom e a família Watchman River, Senhor, agradeçam por este dia. Guia nossos caminhos, fortalece nossos espíritos e enche-nos com tua paz, ajudando-nos a confiar em ti em tudo o que vier. Em teu santo nome. Oramos. Amém. Essa é uma boa oração. Muito obrigado, Bonnie. Você está surpreso? Eu não estou. Meu jornal diário é a Bíblia, as notícias de Deus. Eu adoro isso. Obrigado, Bonnie. Adoro isso, Tammy. Só existe um caminho para Jesus. As religiões do mundo dizem. Existem muitos caminhos que levam ao céu, disse Jesus. O único caminho é através dele. Acredito que só há um caminho para a eternidade, a fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Orei hoje por vocês, família Watch e River. Amo todos. Obrigado, Tammy. Também te amamos e você está certa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho para o céu a não ser por ele. Nenhum outro caminho. Essas foram as palavras dele. Sabe, por que você acha que Jesus é usado como palavrão nos filmes de Hollywood? Por que ninguém grita Alá, ou Maomé, ou Buda, ou Confúcio? Por que eles gritam o nome de Jesus quando querem xingar? Porque Jesus é o caminho, o único caminho, a verdade, a única verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. E se você não conhece Jesus, eu só vou te dizer, o tempo está ficando muito, muito curto e eu vou te contar o Evangelho. E depois que você me ouvir por alguns minutos, ao ouvir, você terá uma decisão a tomar. O que vai escutar agora te levará à escolha mais importante da sua vida. E você vai dizer, ou sim, eu preciso disso e falar com Jesus, ou vai dizer, não, eu não quero isso. E essas são duas opções. As consequências dessas duas decisões são completamente diferentes. E eu vou explicar. Todos nós somos pecadores, não somos perfeitos, todos nós pecamos. Se você entende o padrão de perfeição de Deus, você entenderia que nós nem conseguimos compreender o que perfeição significa para Deus. Podemos dizer o que significa ser perfeito.
A maioria de nós sabe que não somos, mas o padrão de perfeição de Deus está além da sua imaginação mais selvagem. Ele não disse apenas, a humanidade pecou, então esqueça eles. Não, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3,16. Jesus deixou um trono no céu e veio aqui, assumiu a forma humana. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus veio aqui para morrer. Ele veio aqui para derramar sangue, porque sem o derramamento de sangue não pode haver perdão dos pecados ou remoção do pecado. Você não pode ser lavado e ficar branco como a neve. O sangue precisa ser derramado. E Jesus veio aqui, e esse foi o motivo principal de sua vinda. Então, não deixe ninguém te dizer que ele foi apenas um bom profeta, que teve um final ruim. Não, esse suposto final ruim é o motivo pelo qual ele veio para ser pregado naquela cruz. Para derramar aquele sangue precioso, para morrer, ser sepultado e ressuscitar no terceiro dia. E foi exatamente isso que aconteceu, como o plano eterno desde sempre determinou. Aconteceu no tempo perfeito. Jesus veio aqui e pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados com o seu sangue. Ok, então acho que estou entendendo isso. Como você é salvo? É tão fácil porque Jesus fez toda a parte difícil. Você só precisa dizer a Jesus: admito que sou pecador e reconheço que preciso de perdão pelos pecados cometidos no coração e na mente. Preciso de pagamento por esses pecados. Agora entendo, é o sangue que você derramou, Jesus. Confio que seu sangue vai lavar esses pecados. Ele vai me deixar branco como a neve. Creio na sua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, preciso de um Salvador. Agora sei que você é o Salvador do mundo, então deixo minha incredulidade para crer em você. E uma vez que você crê no sangue expiatório de Jesus, que foi derramado para te deixar branco como a neve, e você crê na obra consumada dele, você entende que é um pecador que precisa desse pagamento. Você está salvo. Deus colocará o Espírito Santo em você nesse exato momento e você nascerá de novo, uma nova vida em Cristo Jesus. Você saberá com 100% de certeza para onde está indo quando der seu último suspiro, ou no arrebatamento. O que acontecer primeiro, você saberá. Eu vou estar com Jesus não por causa de algo que eu fiz, mas por causa do que ele fez. Ele morreu e derramou seu sangue para te salvar. Agora ele te atrai pelo Espírito dele. Se isso soa verdadeiro para você, é ele quem faz tudo. Tudo o que fazemos é dizer sim, Jesus, sim e amém. Eu quero crer em ti, no teu sangue que nos redime, na tua obra consumada. Quero pertencer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tem um plano eterno para mim no paraíso. Sabe qual é o outro lado disso? Se você ouve isso e pensa, Deus, que monte de besteira, isso é só conto de fadas, pura ilusão. Você sabe que um dia vai acabar se deparando com Jesus, no dia do julgamento? Você ficará ajoelhado diante dele, sabendo que seus pecados permanecem, pois rejeitou o pagamento enquanto tinha fôlego. Você saberá que está na presença de Deus e Jesus dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Não consigo explicar ou compreender isso. Nunca vou precisar enfrentar isso, graças a Deus. O medo que você vai sentir nesse momento será o momento mais assustador de toda a sua existência, porque você vai saber que está prestes a ser levado para uma separação eterna de Deus. E na palavra de Deus, isso é descrito como choro, lamento, ranger de dentes. É quente, nunca termina. E você não vai dizer que isso é injusto, pois pensará: meu Deus, o Filho unigênito de Deus foi para uma cruz ensanguentada me resgatar. E eu disse não. Pronto. Lembre-se, eu disse há alguns minutos que você teria uma decisão a tomar. Você ouviu o Evangelho, agora está sem desculpas. É por isso que ninguém jamais vai dizer que você foi injusto com Jesus enquanto são levados para a separação eterna. É a decisão mais importante da sua vida. Creia no que Jesus fez por você. Aceite seu sangue expiatório e obra consumada para ser salvo. Hoje é um dia de salvação, certo? Tudo bem. Hoje de manhã, durante minha oração, orei por você e por todos que assistiriam a este vídeo. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas isso não depende de mim. Graças a Deus por isso. Mas se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês.